O Brasil ocupa hoje o 7º lugar no ranking mundial dos países com mais crimes praticados contra as mulheres. Só para se ter uma ideia, nas últimas 3 décadas, pelo menos 92 mil mulheres foram mortas dentro dos seus próprios lares. Com o intuito de frear a escalada da violência doméstica e familiar, foi sancionada em agosto de 2006 a Lei 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha. E para discutir este tema, a Lei Maria da Penha, que completa agora 7 anos de aplicação em todo o país, o Opinião recebe a deputada estadual Isaura Lemos, do PCdoB, e a presidente do Conselho Estadual da Mulher, Ângela Café. Antes de tudo, é um prazer tê-las aqui hoje para discutir um tema tão importante como este. Eu quero iniciar com a senhora, deputada. O símbolo desta lei é a biofarmacêutica cearense Maria da Penha. Ela que foi vítima direta da violência e acabou ficando paraplégica. Na opinião da senhora, o que representou de fato essa mulher para que essa lei saísse do papel? Representou primeiro o resultado de uma luta de décadas das mulheres que sempre almejaram que tivesse uma forma de proteção à violência que milhares de mulheres sofrem no Brasil. E no mundo, pode-se dizer, milhares de mulheres também sofrem violência no mundo. Porque a questão da mulher não é uma questão de classe, uma questão de raça, é uma questão realmente cultural, né? Que os homens acabam se sentindo donos das mulheres como se elas fossem uma coisa, um objeto, sendo que elas têm sentimentos, elas têm expectativas, elas têm também direitos de decisão e, infelizmente, isso não acontecia. Um maior esclarecimento. Então, a lei veio quebrar toda essa questão de que o homem pode decidir pela mulher, pode fazer violência contra ela para impor a sua vontade. Então, as mulheres, só com o anúncio da lei, já passaram a ter consciência que elas podem e devem exercer a sua cidadania. Então, é uma situação importante, um marco na história e na trajetória da luta das mulheres em todo o Brasil e no mundo. Ângela, a senhora que é presidente do Conselho Estadual da Mulher, o que de fato estabelece essa lei e quais são as maiores inovações que a gente pode aqui pontuar? Bom, com a criação da lei em 2006, como a gente observa, as mulheres elas se sentem mais seguras para fazer a denúncia. Até então, as mulheres buscavam as delegacias, faziam as ocorrências, né? E, sob a própria ameaça do agressor, elas voltavam à delegacia e retiravam a queixa. Hoje isso não é mais permitido, né? Ela só pode retirar a queixa em relação ao agressor mediante o juiz. Então, muitas pessoas costumam falar que com a Lei Maria da Penha aumentou o índice de violência. Não, na verdade, não aumentou, né? O que acontece é que essas mulheres, elas sentem-se seguras em fazer a denúncia e não, no fato de não poder retirá-las, né? Esse número aparece nas estatísticas. Tem um número realmente alto, as mulheres sentindo segurança. A lei, ela, após feito o boletim de ocorrência, a lei assegura uma medida protetiva, que é o quê? Esse agressor ele é afastado do seu lar, né? A mulher, ela não perde o direito sobre os filhos e ela tem é garantido a ela uma pensão, né, o período após essa situação. E em caso de risco de vida, ela deve ser acolhida em uma casa-abrigo. Agora, de que forma essa lei ela se tornou mais rigorosa? Em que aspecto? Hoje as penas elas são bem mais fortes assim. Sim, só o fato do agressor ser afastado da casa onde ele vive, isso já assegura essa mulher maior segurança, né? Anteriormente, quando
a mulher passava por uma situação de violência, muitas vezes esse companheiro voltava para casa, a ameaçava, né? E aí vem essa questão dela retirar a queixa e continuar sofrendo as agressões, né? Isso não é permitido mais, assim como o contato com a família, a ele não é permitido, né? Permanecer, e aí ser estabelecido pelo juiz a distância que ele deve se aproximar dessa mulher, o não contato com os filhos e a ida até a casa, o lar deles. Vale ressaltar também que mulheres que não estejam convivendo com o companheiro no mesmo lar, elas podem se beneficiar com essa lei, assim como casais homoafetivos também. Penas como cesta básica, isso tudo caiu. Isso caiu. Agora, não, quer dizer, era que assegurava. Não, aconteça o que acontecer, ela vai denunciar o máximo que vai me acontecer ou apresentar uma cesta básica e ele continuava, né, agredindo essa mulher. Hoje a coisa mudou. A punição era mais severa? A punição é severa. Quantos anos de prisão pode... Olha, eu teria que pedir aí de cada caso, né, deputada? Eu acho que isso aí é definido pelo juiz, né? Eu não teria como te dar cada caso é certo. Deputada, de onde vem essa violência contra a mulher? Então, eu estava dizendo que é uma questão cultural, né? E que até em países avançados existe violência contra a mulher. Não pode dizer que apenas em países em desenvolvimento ou atrasados em desenvolvimento como o Brasil. Então é uma questão mundial, uma questão que abala a todas as mulheres e que a Lei Maria da Penha, ela veio despertar a mulher para a possibilidade dela realmente se sair livre dessa situação. Porque até então, eu conheço amigas, por exemplo, que tiveram que conviver 1 ano passando medo, igual a Maria da Penha ficou 1 ano, né, ainda se deitando com o marido, agressor e ameaçando a sua existência, porque se ela saísse de casa, poderia caracterizar abandono de lar. Então, existia essa situação muito forte, né? Outra questão é a mulher fazer a denúncia e ter que conviver no dia seguinte com o seu agressor. Hoje, isso que a Ângela falou, né, de o agressor ter que manter uma distância da mulher que foi agredida, isso ajuda muito, né, e intimida o agressor, porque ele é penalizado se ele descumprir essa norma, né? Então, as mulheres, elas vêm nessa labuta, conseguiram a sanção dessa lei. A implementação da lei tem sido ainda barrada por muitos obstáculos. As delegacias de assistência à mulher bastante desestruturadas, não só do ponto de vista material, mas também humano, pessoas que entendem que realmente têm compreensão para receber essa mulher vítima de violência. Então, nós passamos um momento ainda de consolidação e de avanço, necessidade de avanço. Por exemplo, a Casa Abrigo, que nós conhecemos aqui, o Cevan, passa por enormes dificuldades financeiras e, no entanto, ali é o único local que a mulher agredida conhece e sabe que pode ter uma assistência. Porque nós vemos mulheres aí tendo que sair do seu estado. Eu tenho mesmo pessoas no próprio gabinete que tiveram que sair do seu estado por agressão do companheiro e que não teve nenhuma assistência, né, e nenhuma possibilidade de uma casa-abrigo. Então eu penso que nós já avançamos, temos que avançar mais. Eu pedi um relatório ao secretário de Segurança Pública, sobre os casos de violência contra a mulher. E um problema que nós temos é esse. Nem tudo que está registrado é o que realmente corresponde à realidade. O que ele coloca aqui, uma média de 300 casos de violência por mês, em todo o estado, é uma média que nós pensamos assim, das mulheres que foram a uma delegacia, que fizeram ocorrência, mas inúmeras mulheres, infelizmente, ainda têm medo,
ainda não conseguem se livrar dessa situação, ou por questão econômica, e muitos por questão cultural mesmo. Ainda acha, não, ele bateu em mim porque eu realmente dei motivo, eu realmente fui culpada. As mulheres ainda se culpam pelo fato de serem agredidas, né? E isso é muito triste, a gente alerta as mulheres, né? Nós temos a Secretaria hoje para Assuntos da Mulher e Igualdade Racial, que é a Semira, que é uma secretaria que foi estruturada muito bem nesse tempo todo. Iniciou com a ex-deputada Denise Carvalho, que fez um trabalho maravilhoso para a estruturação dessa secretaria, e continua agora, né, com a secretária Glaucia, fazendo vários projetos. E também aqui em Goiânia nós temos uma secretaria e que a Tereza, companheira Tereza, é a secretária de referência a assuntos da mulher no município de Goiânia e algumas secretarias no estado. Mas nós queríamos que todos os municípios tivessem uma secretaria, que todos os municípios tivessem como as mulheres acionarem, porque muitas delas estão em municípios que não existe qualquer apoio nesse sentido. Agora, em relação ao Sevan, no próximo bloco, vamos conhecer o trabalho dessa ONG que recebe mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões. A gente volta com a opinião. O assunto de hoje é a Lei Maria da Penha, que completa agora 7 anos de aplicação em todo o país. Eu agora quero convidar as senhoras para conhecer o trabalho de uma ONG que recebe mulheres, crianças e adolescentes vítimas da agressão familiar e doméstica. Eu mesma estive lá e conheci algumas histórias que são surpreendentes. Vamos então conferir. Por dentro dessas portas, destes cômodos, tem muita história. Mulheres e crianças vítimas de violência, abuso e até mesmo abandono encontram aqui o refúgio tão esperado. Essa adolescente sabe muito bem esse significado. Porque o meu ex estava me ameaçando e também porque eu me envolvi com pessoas erradas. E aqui, o que você encontrou? Eu encontrei uma nova vida, um novo caminho, uma nova esperança. Andréia é de Luxemburgo, Alemanha, fala 6 idiomas e lá tinha uma profissão, produtora de TV. Veio ao Brasil para tratar de uma doença e acabou se apaixonando por um brasileiro. O que era para ser uma história de amor acabou em pesadelo. Eu vi que o homem me dominou muito. É uma coisa que eu não aceito. Dominar de todo lado, dos dinheiros, emocional, não me deixo amigos, nada, não trabalho. Eu estou acostumada em outra coisa. Eu venho de um outro país, eu acho que a mulher lá tem igualdade, não tem isso que o homem pode dominar. E que lá as mulheres já trabalham e tem um outro, como fala, nossa família e cuidado com mais carinho. Assim como Andréia, existem muitas mulheres passando pela mesma situação em todas as partes do país. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. 53% das mulheres assassinadas têm entre 20 e 39 anos. 59% dos brasileiros conhecem alguma mulher que sofreu violência doméstica. E o mais alarmante, 69% das agressões contra mulheres ocorrem dentro da própria casa. Fruto de muito trabalho e dedicação, o Sevan foi idealizado há 32 anos para amparar e proteger mulheres vítimas da violência doméstica. Só para se ter uma ideia, hoje vivem aqui cerca de 52 pessoas. O Sevan, Centro de Valorização da Mulher, é uma ONG sem fins lucrativos, direcionada principalmente à defesa das mulheres que foram feridas de alguma forma no corpo e na alma.
Na realidade, antigamente, logo nos primeiros anos, existia uma espécie de um escritório onde a Consuelo, com outras mulheres, advogadas, orientava a mulher a sair do ciclo da violência doméstica. Posteriormente, foram surgindo outras ações. E até que um dia Consuelo soube que esse grande espaço, que era do 13º Batalhão da Polícia, estava servindo de outros mecanismos. E ela, então, solicitou ao nosso governador, que na época era o governador Marconi, e ele cedeu esse espaço. Foi criado o abrigamento. Agora, para quem já viveu na pele as marcas da violência, hoje elas estão livres para decidir a própria vida. Andréia espera que, por meio do amor, que em outro tempo da vida dela foi traiçoeiro, agora representa simplesmente o recomeço. Eu queria união de novo com minha família, com minha história e ter um contato com minha família. Eu tenho uma filha lá na Alemanha, na Europa, e ela precisa de mim. Eu quero a união da família aqui no Brasil. Eu queria as mulheres mais unidas, mais fortes e assim mais união. Eu quero acrescentar aqui nessa matéria, deputada, em relação a Andréia, que é a nossa personagem hoje deste VT. Ela veio ao Brasil para tratar de uma doença, se apaixonou, teve 2 filhos com esse companheiro e agora quer voltar para a Alemanha e não pode por causa das leis brasileiras. Como fica nessa situação, na opinião da senhora? É lamentável, né? Porque se está configurado o crime, né, do companheiro que a agrediu, que a oprimiu esse tempo todo, o correto era que a justiça liberasse essa mulher para retornar ao convívio dos seus familiares em Luxemburgo e pudesse ali dar continuidade à educação dos seus filhos. Mas, infelizmente, também o que nós temos visto nos depoimentos e nos documentos prestados pela Justiça, não só de Goiás, mas do Brasil, a Justiça está muito distante, né? Está muito fora de sintonia e desses avanços que a Lei Maria da Penha e outras leis protetivas da mulher existem hoje. Então, é preciso haver uma maior consonância. E nós tivemos com o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás e foi nos assegurado, inclusive pela orientação do próprio governo federal, que ia ser constituída aqui uma coordenadoria da Justiça para Assuntos da Mulher, que fosse assim um centro dos vários poderes que atuam com essa criminalidade, que pudesse os processos serem agilizados, as penas serem realmente condizentes com o crime praticado. E nós esperamos que essa coordenadoria entre a ação o mais rápido possível. Um caso como esse deveria ser enviado ao campo diplomático para tratar também na Justiça Federal. Agora, Ângela, pela Lei Maria da Penha, deveriam existir aqui no estado 19 casas-abrigo. Na verdade, quantas existem? Uma única, para atender toda essa demanda. Agora, de que forma atender, mesmo na prática? Antes, nós vamos ouvir o desabafo da presidente do CEVAM. Nós temos 18 meses a fazer 19, estamos entrando no 19º mês, sem receber recursos estaduais e municipais. Por quê? É muito bom criticar, é muito bom falar. Eu queria ver que quem critica viesse até o CEVAM e compartilhasse do que é o nosso dia a dia. Compartilhasse o que é você receber uma menina de 3 anos estuprada pelo pai, uma mulher queimada, uma mulher sem os seus seios, uma mulher com a cabeça cortada com facas, uma mulher que tem 20 facadas no seu corpo, sem ter recurso. Aí se critica, o CEVAM é mal administrado. Administram, por favor, um órgão onde nós acolhemos até 70, 80 pessoas sem recursos do governo. Aí vira uma bola de neve, não recebe, não temos certidões negativas, não temos certidões do Ministério do Trabalho, nós estamos com 8 causas trabalhistas. 8 causas trabalhistas, porque o funcionário tem direito de receber.
Mas como nós vamos pagar se nós não temos dinheiro? Mas há um grande avanço no Cevan. A população é presente. Aqui não falta comida, não falta roupa, aqui não falta aconchego para essas pessoas. Nós temos um bazar de roupas usadas, seminovas, que está sustentando o dia a dia do Cevan, com passe, com remédio, com gasolina, com pequenas causas, pagar uma continha de telefone, né? Mas nós precisamos que o peso dos nossos governantes, na sua caneta, salve o Cevan. Salve o Cevan, porque nós estamos com pés e mãos atadas e nós precisamos de continuar esse trabalho grandioso que a Consuelo deixou para nós. Ângela, o que fazer diante dessa situação mostrada aqui? Veja bem, nós temos apenas em Goiânia uma casa-abrigo. É a Casa Nove Luas e a ONG Cevan é que é a gestora dessa casa. É uma casa que recebe mulheres de todo o estado, né, de todos os municípios, e assim como mulheres de outras regiões em situação de violência que são obrigadas a sair de suas casas, de seus estados, suas cidades e vir se abrigar aqui em Goiás. De fato, nós necessitamos de mais casas que sejam mantidas também pelo nosso estado, porque veja bem, essa casa, a Casa Nove Luas, ela é mantida com a ajuda da população, né, empresários, enfim. A ajuda que o Estado presta a esta casa-abrigo ainda é muito pequena, né? A gente acabou de ver o desabafo da presidenta do Cevan, que é, como eu disse, a ONG que é gestora da casa-abrigo. Nós sabemos que existe, pelo Pacto Nacional de Enfrentamento contra as Mulheres, o qual o nosso Estado participa, existe verba destinada para a criação de novas casas-abrigos e casas de passagem, né? Que não, na verdade a mulher não ficaria mais de 10 dias, né, nesse processo de regularizar a sua situação. Eu queria só fazer um adendo em relação à questão da lei, algumas dificuldades que nós encontramos, em relação à interpretação que alguns juízes têm da lei. Nós observamos que alguns municípios, o juiz ou juíza, ele não atende a uma mulher em situação de violência, ele cobra que tenha uma testemunha para que essa mulher seja atendida. Na lei não é previsto isso. Isso dificulta e mulheres correm o risco de vida. O fato dela ter que buscar alguém que possa testemunhar de que ela de fato sofreu a violência, né? A gente observa que isso é um despreparo, me desculpe a expressão, mas é um despreparo. Por isso que nós, do movimento social, os conselhos têm um papel fundamental, né? Eu presido o Conselho Estadual, nós temos uma árdua missão que é de fortalecer e criar conselhos municipais em todos os municípios, a princípio, que participam do pacto, né, que tenham recebido alguma forma de recurso para implementar a lei, né? Esses organismos, né, os conselhos, eles fazem têm esse papel do controle social, né, e de receber as denúncias e fazer com que a lei, de fato, seja cumprida, né? Que é um desafio ainda. É um desafio ainda. Deputada, em relação a esse desabafo da presidente do Cevan, da Maria Cecília Machado, a senhora, como representante do poder público, de que forma a senhora pode contribuir? Essa resposta você confere no próximo bloco. A gente volta com o último bloco da opinião e o tema de hoje é a Lei Maria da Penha, que completa 7 anos de aplicação em todo o país. Deputada, em relação àquela pergunta, de que forma a senhora, como representante do poder público, pode contribuir nessa questão do Cevan? Olha, nós temos, né, no decorrer dos nossos mandatos, eu estou hoje no 4º mandato, mantido essa interlocução com o governo do Estado, desde a época da Consuelo ainda. E essas barreiras, essas dificuldades são sempre muito grandes, porque se faz a doação, no caso do Cevan, recebeu uma doação consistente no final do ano retrasado, passou o ano passado todinho, não foi empenhada essa doação,
e esse ano foi feita uma doação agora diária. Eu falei, o Dole, que é a Dole, a Maria Cecília do Sevan, não fala que vocês não querem área, não, vocês querem aquela emenda que foi aprovada no ano retrasado. Porque a cada vez que existe mais uma doação, parece que aqui a inicial fica dentro de gaveta. Então a gente faz um apelo aqui à secretária Gláucia Teodoro, que é a maior interlocutora do Estado entre as mulheres e o governador, para que agilize esse processo, já que nós reconhecemos que a única casa-abrigo que atende não só Goiás, mas toda a região, né, que realmente se empenhe nisso, porque é uma obrigação do Estado e o Estado não está cumprindo com essa obrigação. Ele deveria ter uma casa-abrigo estruturada, né, já organizada, e nós aí ficamos capenga, porque o Sevan, diante de toda boa vontade que tem ali as lideranças, a Dole, a Maria Cecília, ele não só abriga mulheres em situação de violência, mas está abrigando também crianças vítimas de violência. Crianças e adolescentes. E adolescentes. Então, é uma obrigação que o Estado tem, né, que o município de Goiânia tem, que eu também faço um apelo ao prefeito para que apoie as ações da nossa secretária Tereza, que está ali, e que nós façamos uma pressão maior para que isso seja feito. As dificuldades do Sevan são dificuldades de uma organização que depende de doações, né? Doações daqueles que querem realmente contribuir com a causa da mulher, mas que não pode ser assim, né? Nós tínhamos que ter uma receita permanente, e isso nós fazemos no período de emendas, mas infelizmente essas emendas não são empenhadas, promessas e mais promessas, e as coisas não acontecem. Então, realmente, a pressão da sociedade, nós vamos continuar com esse trabalho sobre a secretaria e sobre o próprio governador do estado, que poderia sim ter um programa mais permanente, uma política para as mulheres, que tivesse orçamento anual, né, uma soma para atender essas mulheres. Ângela, apesar do rigor previsto na Lei Maria da Penha, as agressões e assassinatos crescem ano a ano. Somente em 2007, um ano após a sanção dessa lei, houve uma queda, o que não representou o restante de outros períodos. A lei, ela não está surtindo o efeito tão esperado? As mulheres ainda continuam sofrendo caladas? Sim, veja bem, essa questão da violência, a gente fala que a violência ela é muito democrática. Ela não escolhe a vítima, né? São mulheres das mais variadas condições ou posições sociais, raças diferenciadas. E a nossa própria educação, né, a educação ocidental, nos coloca numa posição de submissão. Infelizmente, nós somos criadas a concordar ou... É uma situação que nós, mulheres feministas, mulheres que buscam melhores condições, lutamos pela igualdade de direitos, temos buscado mudar, né? Iniciando na educação. Eu falo que nós somos mais da metade da população. A outra quase metade, que são os homens que nos agridem, nós somos as mães, né? Somos nós quem educamos, né? Nós estamos presentes, se você vê, a educação, um índice grande de pessoas profissionais são mulheres. Então nós temos um papel fundamental na mudança desses valores e princípios, né? Então é todo um processo, nós ainda temos muito a trilhar. Eu queria falar um pouco sobre essa questão do índice que você mencionou ainda há pouco da violência no nosso estado, né, no nosso país, né, que tem um índice altíssimo de mulheres em situação de violência. Recentemente nós tivemos a visita aqui em Goiás da CPMI da violência contra a mulher. E, lamentavelmente, os dados que chegaram a essas mulheres que estiveram à frente dessa CPMI não foram de nós, de fato, estarmos comemorando, né? O nosso estado, que até então ocupava o 9º lugar no ranking nacional, passou para o 2º, né? O 2º estado mais violento na federação é Goiás, só perdendo para o Espírito Santo.
Então isso nos deixa muito preocupada, porque até recentemente nós ocupávamos o 9º lugar. De repente nós estamos no 2º. Né? Os municípios, eu tenho aqui a listagem, o município mais violento em relação à violência contra a mulher, que hoje nós temos, que foi apontado pela CPMI, é o município de Formosa. Né? Então ele está Formosa, Lusiânia, Águas Lindas. Repare que o entorno, nós temos mais de 2 municípios do entorno, Valparaíso, presentes, né, com esse alto índice de violência no estado e no ranking nacional. Então nós não temos muito o que comemorar, não. Realmente o que a gente comemora é termos uma lei que assegura a mulher fazer essa denúncia e permanecer, não retirá-la, né, e saber que esse agressor não vai ser punido pagando apenas uma cesta básica. Ele vai ficar detido, ele vai perder o direito de ter o contato com os filhos, ele não vai poder mais abrigar o conviver com a companheira no mesmo teto, né? Então, nós comemoramos sim ter essa possibilidade e de pessoas que vão estar, de fato, assegurando a segurança à mulher. E uma outra questão que eu lamento é o número de parlamentares que nós temos. Lamentavelmente, o número é muito pequeno. Né? Aqui mesmo, aqui nessa na Assembleia, casa, são 3 parlamentares. Nós temos 3 parlamentares. Que me desculpe as outras, mas assim, a nossa companheira Isaura, né, que tem uma trajetória de luta que muito nos orgulha e sempre esteve do lado das mulheres, né? Sempre esteve denunciando, nunca se curvou diante absolutamente nenhum tipo de impossibilidade de não fazê-lo, nunca fugiu, né? Então, nós precisamos de mulheres de fato aguerridas e que façam a fala e que defendam de fato o direito dessas mulheres. Tem realmente, né? voz. Deputada. Obrigada, Angie. Agora, eu quero encerrar com uma pergunta com a senhora. Até mesmo em relação à CPMI, que foi criada em Brasília, e foi constatado que o grande culpado, podemos assim dizer, em relação a essa lei Maria da Penha não está surtindo efeito, é a ineficácia do poder público. Deveriam ter aí mais promotorias, hospitais especializados no atendimento de mulheres, delegacias. Aqui em Goiânia, aqui em Goiás, a realidade, qual é esse cenário? O que fazer para mudar? Essa é a minha última pergunta para esse programa. Pois é, inclusive as mulheres, o Fórum de Mulheres, que sempre foi atuante, eu acho que em termos de movimentação e organização, acho que nós, goianas, estamos muito bem. Nós temos o Centro Popular da Mulher, o próprio CEVAM, né, o Conselho Estadual da Mulher. Mas o que nós vemos também é essa ineficiência do poder público, não só do Estado, do governo estadual, mas do Poder Judiciário, do Ministério Público, que se você olhar os dados que a CPMI trouxe para nós sobre as perguntas que foram feitas a esses 3 poderes, governo do Estado, Ministério Público e Poder Judiciário, total desestruturação, total desprezo mesmo pela questão. Inclusive sem dados. Quando a CPMI perguntava quantos casos de violência passou aqui no Poder Judiciário, muito difícil, não tinha nem computado, assim também como no Ministério Público, que às vezes fica muito focado em coisas secundárias e não vê a questão importante que seria esses órgãos realmente desenvolver um trabalho a favor da diminuição da violência contra a mulher. Nós temos visto casos escabrosos continuarem a acontecer. A lei da Maria da Penha é apenas um instrumento. Nós precisamos de ter delegacias bem estruturadas, temos que ter casas-abrigos, né? Aqui a gente olha pelo orçamento do Estado, tudo que foi previsto fazer e que não foi feito, né? E que nós precisamos continuar cobrando. Mas, de qualquer forma, nós estamos aí já há 7 anos da criação da lei, nós estamos com uma presidenta, né, mulher que tem feito várias movimentações em defesa da mulher. A última foi essa
lei que foi sancionada contra o estupro, né? Possibilitando a mulher também utilizar a pílula do dia seguinte, caso seja vítima de estupro. E a presidenta tem demonstrado essa boa vontade e essa consciência de que tem que haver políticas, não só programas, políticas permanentes do Estado para a proteção da mulher. Senão nós não vamos sair desses números escabrosos, inclusive muitos deles no entorno de Brasília e aqui em Goiânia, que continua a ter muita gente sofrendo a violência. Eu quero agradecer mais uma vez a presença das senhoras aqui na Opinião, que hoje discutiu a Lei Maria da Penha, que completa 7 anos de aplicação em todo o país. A Opinião vai ficando por aqui. Continue agora com a nossa programação pelo canal 8 da NEST ou pelo site www.assembleia.gov.br.